Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia a todos. É sábado, são 10h10 e temos hoje o privilégio de um Bom Dia Angola em cadeia nacional. Todas as estações emissoras do país se juntam a esta emissão aqui com os estúdios centrais, pois o tema que vamos abordar diz respeito a cada uma das províncias e dos municípios de Angola. O primeiro ato formal de desconcentração vai ter lugar na próxima segunda-feira. O que é que isto quer dizer? Sim, só para começar a conversa. Que na segunda-feira, 112 competências que até agora são do Estado Central, portanto, do Executivo de forma centralizada, vão passar para a competência dos governos provinciais. Nós queremos estar neste programa muito atentos como ouvintes, para tentarmos compreender o processo e para ajudarmos os nossos ouvintes a compreendê-lo também. Afinal, só quando percebemos bem uma coisa é que podemos estar depois em condições de a debater. A Rádio Nacional de Angola espera dar o seu contributo para isso, num momento que nos parece ser um marco na história do país e na vida de cada um de nós. Angola, 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 meu orgulho, meu país. Angola, 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 meu orgulho, meu país. É preciso acreditar numa Angola para nós. É preciso respirar novo ar, nova canção. É preciso caminhar e formar uma nação. É preciso transformar cada lágrima em sorriso. É preciso arquitetar nosso Angola, o paraíso. É preciso confiar, é preciso progredir. É preciso dar as mãos e lutar com união. É preciso oferecer tua ajuda, teu perdão. É preciso dar as mãos e lutar com união. É preciso oferecer tua ajuda, teu perdão. Tua ajuda, teu perdão. Por Angola ser feliz, teu orgulho, teu país. 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 É preciso trabalhar por Angola conquistar. É preciso renovar, é preciso sorrir. É preciso conquistar cada dia uma esperança. É preciso renovar o sorriso daquela criança. É preciso cultivar a fé no teu coração. É preciso cantar nossa Angola com emoção. É preciso pensar cada passo que marcarmos. É preciso construir, é preciso ser feliz. É preciso, é preciso, é preciso por Angola ser feliz. Teu orgulho, teu país. Por Angola ser feliz, 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 teu orgulho, teu país. Por Angola ser feliz,
teu orgulho, teu país. Por Angola ser feliz, teu orgulho, teu país. Por Angola ser feliz, teu orgulho, teu país. Horas e 15 minutos. Olá Angola, bom dia. Esta é a Rádio Nacional e estamos no programa Sábado às 10h10. O nosso programa de hoje, na verdade, vai procurar abrir a semana informativa que se segue a partir da próxima segunda-feira. Mas antes, e como habitualmente fazemos, vamos lembrar os grandes destaques desta semana, que mais uma vez foi intensa. Repatriamento de capitais ilicitamente adquiridos ou ilicitamente transferidos para o exterior do país. Consegui dizer tudo direitinho do ponto de vista técnico. O prazo para se repatriar e ser perdoado está quase a terminar e o tema foi destaque esta semana. O Conselho de Ministros reuniu-se e concordou que o património, os prédios, os edifícios, enfim, o património físico que tiver sido comprado com esse dinheiro ilícito também deve ser confiscado. O Conselho de Ministros também já aprovou o Orçamento Geral do Estado, ou seja, aquele documento que mostra quais são as receitas que o país vai ter e que explica onde é que o Estado vai usar o dinheiro durante o próximo ano. E depois acompanhar a execução do orçamento é uma forma de acompanhar a capacidade de execução do Executivo. É verdade que a mesma reunião falou outra vez dos impostos e nós já ficamos preocupados cada vez que ouvimos essa palavra. Mas é assim que se vai normalizando o país. O Conselho de Ministros analisou a lei que aprova o valor do imposto, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o famoso IVA, e a proposta de lei que aprova o Código do Imposto Comercial de Consumo. Nós temos que fazer aqui um espaço na rádio só para explicar melhor estes códigos e estes impostos. Mas a boa notícia da semana, e reconhecemos que nós adoramos dar boas notícias, foi o ajustamento dos salários da função pública. Continuam baixos, é verdade, mas em tempo de crise, aumentar salários na função pública é uma boa notícia, vai começar já para o ano. As entidades reguladoras da comunicação social da CPLP estiveram reunidas em Luanda e agora, durante um ano, Angola vai presidir a esta plataforma das ERCAs, chamemos-lhe assim, da CPLP. A diferentes níveis e com diferentes instituições, o tema compliancement foi abordado um pouco por todo o país. O BNA esteve no Lubango, com todos os bancos centrais dos países que falam português, num evento que abordou o assunto, e a PGR reuniu-se com a banca comercial e conversou também em torno do compliancement e das formas como os bancos vão executar e traduzir. E lá temos nós que criar mais um programa para explicar o que é o compliancement. No campo político-partidário, o Bureau Político do MPLA reuniu-se ontem, fez sair um comunicado onde o tema corrupção faz destaque e o grupo parlamentar da UNITA está no Kwanza Norte nas suas 7º jornadas parlamentares e também debate a questão da corrupção. E depois a SIC e a PGR que andam numa azáfama imparável a combater a corrupção, o nepotismo, o clientelismo, o peculato, etc, 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 numa tarefa indispensável que acompanhamos todos com atenção e que precisamos acompanhar também com bom senso. Quem tiver culpas deve pagar por isso, mas quem estiver inocente deve ter o nome limpo. Pelo mundo, Paul Biya venceu as eleições e vai ser presidente dos Camarões por mais 7 anos num 7º mandato. Sobre o desporto há o assunto do de agosto, mas parece que ninguém quer falar mais sobre o assunto, pelo menos a nós não nos apetece. E o Brasil está ao rubro, mas isso é para amanhã. Hoje, a desconcentração e a descentralização. Justino Mambaia, vamos embora. Bom dia. Carlos Kumbang, penso que o governo está a dar uma boa iniciativa, vai facilitar. Mário Vitor, acho que se devia descongestionar diretamente para os municípios, porque ainda haverá muita burocratização. Pedro Monteiro, com mais atribuições, as administrações locais poderão fazer mais. De uma forma muito direta, são as administrações que estão lá. Isso cria uma certa facilidade também na resolução dos problemas. Na próxima segunda-feira, o país vai registrar um momento histórico em matéria de desconcentração e descentralização administrativa. Vai começar o processo de transferência de atribuições e competências do Governo Central para os governos provinciais. E em novembro será a vez dos governos provinciais transferirem o mesmo.
atribuições e competências para os municípios. Mas o que é que isto significa? Tornar mais fácil o processo de prestação de serviços aos cidadãos, porque muitos assuntos cuja solução depende das instituições centrais do Estado vão passar a ser resolvidos nas províncias e até mesmo no município. A secretária de Estado para a Administração Local, Laurinda dos Prazeres Cardoso, avança um exemplo. Até hoje, até muito recentemente, o trabalho de licenciamento das instalações comerciais tem sido feito pelo órgão central, pelo Ministério. Portanto, já há um trabalho em curso deste setor, do setor de comércio, no sentido de desconcentrar essa competência, passando-a para os governos provinciais e, consequentemente, para os municípios. E então, o trabalho com o setor tem como objetivo não só transferir, mas acautelar que a execução dessas competências ao nível dos órgãos locais do Estado continuam a ser prestados nos mesmos moldes que eram prestados a nível do setor central. E a transferência de mais competências aos governos provinciais e administrações municipais exige que existam quadros capazes em toda a cadeia de intervenção. Grande parte desses quadros, se não mesmo todos, passou pelo Instituto de Formação da Administração Local, IFAL. Graciano Domingos, diretor-geral do IFAL, disse que existem quadros para a empreitada. Tendo em conta o processo de desconcentração administrativa agora em curso, podemos afirmar com segurança de que os quadros formados pelo IFAL estão em condições de corresponder a essa nova responsabilidade. Só para dar uma ideia, neste ano, nos primeiros 9 meses deste ano, o IFAL formou e capacitou 7.680 quadros, dos quais 2.097 são do sexo feminino. E acreditamos que vão certamente contribuir para que as províncias e os municípios tenham um melhor desempenho na satisfação das necessidades da população. E o que dizem os especialistas na matéria? O académico Ovídio Parrula disse que o que vai acontecer na segunda-feira é um ato ligado ao processo de desconcentração administrativa. A descentralização, disse, só acontece com as autarquias. E mais, segundo o Dr. Ovídio Parrula, com a transferência de atribuições e competências aos governos provinciais, haverá maior celeridade na solução dos problemas das populações. Essas atribuições e competências vão contribuir para a implementação do poder local. Por quê? Porque estes órgãos, o governo provincial e a administração municipal, vão praticar atos já próximos dos cidadãos, ao já de resolver os problemas desses cidadãos na sua área de jurisdição. Problemas esses antes que eram da competência dos ministérios. Logo, haverá maior celeridade, haverá resolução mais célere dos problemas e as populações com certeza hão de se sentir muito mais satisfeitas porque os problemas delas serão resolvidos no seu local e de acordo com as suas especificidades. Doravante, como é que se vai processar na prática a descentralização desses serviços? Esses serviços ainda não estão descentralizados, estão sim desconcentrados, porque só haverá descentralização em sede do poder local autárquico e autônomo. Carlos Figueiredo é membro da sociedade civil e dá nota positiva ao processo de transferência de atribuições e competências do Governo Central para os governos provinciais e administrações municipais. E argumenta: nós temos tido até agora um Estado muito centralizado, em que os recursos, as decisões são muito centralizados no nível nacional e, portanto, acho muito positivo, acho passos na direção correta, isto que se vai fazer, de transferir atribuições para os governos provinciais. Espero que, a par da transferência de atribuições, vão a transferência de recursos, para que as atribuições possam ser devidamente cumpridas. A transferência de atribuições e competências do Governo Central para os governos provinciais acontece depois da manhã, segunda-feira. Mas hoje temos convidados para falar dos processos de desconcentração e descentralização administrativa. Temos, sim senhor. Obrigado, Justino Mabeia. Vamos ter connosco a doutora Laurinda Cardoso, que é secretária de Estado no MAT, justamente secretária de Estado para a Administração do Território. Vamos ter o doutor Gildo Matias, que é especialista no âmbito da política e das ciências políticas, e o doutor Belarmino Gelembi, que nos vem em representação da sociedade civil, na verdade trabalha com a ADRA.
Mas antes de passarmos aos ouvintes e ao debate, Manuel Gonçalves, a questão da desconcentração e da descentralização precisa ser analisada num âmbito mais alargado. Pelo mundo há processos semelhantes e, no nosso continente, há algumas questões às quais temos que prestar particular atenção. Uma das condições para boa administração do Estado é precisamente a descentralização, ou seja, a existência de centros de execução e mesmo de decisão o mais próximo possível dos cidadãos. Isto ocorre em todas as partes do mundo e em todos os momentos da história recente, mesmo nos grandes países, procurou-se descentralizar as administrações. Nos regimes federais isso já estava mais ou menos feito, mas mesmo assim, os próprios regimes federais, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália, acharam que era conveniente aprofundar a descentralização e dar muita importância aos órgãos de base. Há países em que os órgãos de base até vêm mesmo abaixo das autarquias, é o caso de Portugal, com as famosas juntas de freguesia. Mas a importância da administração do Estado para o bom funcionamento do conjunto do país é atestada, por exemplo, num país como a França, pelo próprio currículo do Presidente da República. Emmanuel Macron é formado pela Escola Nacional de Administração e não é o primeiro presidente assim, e sobretudo muitos ministros têm passado por essa escola importante. Ou seja, que a formação de quadros especializados em administração pública aparece como uma condição de sucesso dessa mesma descentralização. No caso concreto dos países africanos, há um obstáculo à descentralização, que é precisamente a estreiteza das políticas de recursos humanos. É muito difícil descentralizar se não houver uma garantia de competência na aplicação das medidas que são propostas e, sobretudo, no assegurar dos órgãos que ficam sob responsabilidade descentralizada. Por outro lado, e isto não só em África, mas em todos os países onde há problemas de corrupção, levanta-se a necessidade então de tribunais de contas a nível local, a nível dos municípios, por exemplo. Estes aspectos são importantes para não desacreditar o processo. Isto dito, a descentralização é uma necessidade, é um imperativo em qualquer país e Angola não é um caso à parte. Estamos, portanto, a entrar na fase de implementação do regime geral de delimitação de competências e coordenação da atuação territorial da administração central e da administração local do Estado. Numa primeira fase, vamos ter então, já de seguida, 112 termos de transferência de responsabilidades, de transferência de funções, isto de órgãos ministeriais, portanto à escala nacional, para órgãos de governos provinciais, como transição para uma transferência posterior para as autarquias locais. Este é um tema que está com uma composição da agenda muito extensa, que tem diversos aspectos e que exige muitos esclarecimentos. O debate de hoje vai procurar contribuir para isso. Com muita cautela para compreendermos todas estas expressões e todos estes conceitos. Na verdade, na segunda-feira será este primeiro passo, e chama-se um passo de desconcentração, nós depois vamos explicar porquê, e depois se passará à descentralização, que implica autonomia. Aqui estão duas palavras que nós precisamos compreender bem e que vamos usar este debate para isso. Ficou já a nota do Manuel Gonçalves sobre a necessidade de pensarmos nos recursos humanos a nível descentralizado, ou seja, quem é que temos em cada província para fazer as coisas com qualidade e com competência. Estamos a falar de capital humano capaz de assegurar o êxito deste processo. E também a incontornável necessidade de funcionamento do Tribunal de Contas para assegurar o rigor na execução do processo. Estes 112 poderes centrais vão ser transferidos para os governos provinciais na segunda-feira. E depois, ainda antes das autarquias, não estamos a falar de autarquias, depois os governos provinciais vão também transferir competências para os municípios e isto será no dia 20 do próximo mês. E é assim que nós vamos dando os passos concretos para chegarmos então à descentralização, para que o poder de decisão possa ser tomado cada vez mais perto do cidadão, onde quer que ele esteja.
Fixe esta data. 29 de outubro de 2018. Neste dia, A história vai acontecer em Angola com um ato formal de transferência de poderes do Estado Central para os governos provinciais. fixou a data. 29 de outubro de 2018. Na rádio, fazemos o tempo acontecer. E já este sábado às 10h10, Tudo sobre o processo de desconcentração e descentralização em Angola. sábado às 10h10, A grande informação. numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. O país inteiro em cadeia nacional e a partir deste momento e até às 11, o tempo para os nossos ouvintes ligarem, darem a sua opinião, colocarem as suas questões. Os nossos números são os habituais, 927 780 879 ou o 941 580457. Vamos fazer já por antecipação aquele pedido habitual. Quando ligarem, baixem o volume do rádio para não termos para aqui ruídos que atrapalham. E não se esqueçam nunca, quando começarem a falar, que a seguir há outro ouvinte, porque os ouvintes falam e falam e falam e nós ficamos com vergonha de interromper os ouvintes porque achamos que é falta de educação e depois o ouvinte seguinte fica pendurado ao telefone e não entra. Portanto, as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas questões e, por favor, tempo para o ouvinte que se segue. Os telefones estão à sua disposição. Nós vamos repetir os números 927 780 879 e o 941 580457. Dez horas 31 minutos, Rádio Nacional de Angola, em cadeia com o país inteiro e o primeiro ouvinte é o José Filipe. Olá, bom dia. Está a ligar-nos da Funda. Bom dia, sim. Faça favor de dizer. Alô? Sim, bom dia. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Antes de tudo, agradecer mais uma vez o ensejo que me foi aquecido na melhor rádio de Angola. Ok, indo ao tema, o tema é tão avortado. O país de Angola merece mesmo, o povo necessita de uma translação, isso é verdade. É ali uma descentralização, melhor dito, assim estamos corretos. De uma descentralização. Porque tudo está só no governo. Isto não, por isso que Angola está ali a levar tempo para que se limem conforme outros países do mundo. Então ali a desconcentralização é bom. É bom. Cada município, cada província fará ou formará o seu governo. Vamos tentar imitar ainda os outros para ver se o nosso país, a partir desta data, sai a singrar conforme outros países estão a singrar, porque em Angola há muita lamúria. Vamos deixar ainda desta lamúria. Eu sempre tenho dito, tenho sempre arguído os meus dirigentes deste belo país, Angola. Tenho arguído com muito a um ditado em inglês que diz que keep good man company and you shall be of the number. Isto em português diz que acompanha os bons e amanhã serás um deles. Tenho muito arguído o nosso recém-incluído presidente da República. Então tem feito muitas visitas lá nos países onde ele tem ido, tem encontrado coisas boas. Então essas coisas boas é que tem se implementar no nosso país para que a míngua no nosso país diminua. Acho que para mim é tudo, vou dar também asa aos outros. E faz muito bem, José Filipe, nós agradecemos muito a sua presença. Vamos passar ao Manuel Papo Seco, que nos fala a partir de Viana. Bom dia. Sim, obrigado, bom dia. Alô, Faça bom o favor dia. de dizer, seja bem-vindo. Sim. Estou a gostar a nova organização do nosso presidente da República, Manuel Gonçalves, meu xará. Agradeço ele. O estado que o país estava equilibrado, a economia vai poder crescendo pouco a pouco e também para gostar. O orçamento geral do Estado, que é a partir
dos funcionários públicos, tanto como privados. Vai gostar muito, que vai começar em janeiro, isso tudo estou acompanhando. E também gostei de vos agradecer o vosso trabalho, sintonizada pela Rádio Nacional de todas as províncias de Angola. É isso que gostaria de dar um abraço para todo o nosso país. Então, e sobre a desconcentração e a descentralização? Não, nada? Diga? Sobre a desconcentração e a descentralização, não tem uma opinião? A minha opinião é dizer o seguinte, também os dirigentes do país têm que ver no caso das formações dos jovens, do emprego, para não haver mais bandidagem, tudo isso é que também procurava. E também para centralizar as fábricas de bebidas alcoólicas, que talvez muitos jovens estão a seguir caminho mal errado. Isso é a minha opinião a dar. Muito obrigado, Manuela. A partir de Viana também. Nós hoje estamos com os nomes que dá vontade de dizer. Audácio José. Olá, Audácio. Bom dia. Seja bem-vindo. Sim, muito bom dia. Faça favor de dizer. Sim. Eu não queria... Não é para ir ao tema que está em debate. Mas sim, só queria mostrar uma inquietação aqui na distribuição de luz. É que estamos sem luz já há 2 dias aqui no quilômetro 12A. E não sabemos de concreto o que é que se passa. Há 2 dias? Há 2 dias. Está registado, tanto em Viana, no quilómetro 12, é isso? 12 dias, sim. Audácio José, bom dia, obrigado. Nós vamos passar à redação da Rádio Luanda, que está também em cadeia nacional hoje com a Rádio Nacional, para que se possa então averiguar o que é que se passa aí no quilómetro 12. João Matumona, bom dia, está a ligar-nos a partir do Zaire, seja bem-vindo. Bom dia, caro jornalista. Um bom dia para si, um bom dia para o Zaire e aguardamos a sua opinião. Ok, quanto à descentralização, é bem-vinda ao nosso país, porque é pela primeira vez que vamos ter autonomia nas províncias e nos municípios. Eu queria dizer o seguinte, nós devemos encarar isso com responsabilidade. Vamos descentralizar a governação nas províncias, mas o tal executivo não pode deixar que os governos em si trabalhem sozinhos. Deve fiscalizar, o que faz com que o trabalho... Logo agora que o João Matumona falou em ser necessário fiscalizar, a chamada caiu. Isto é que é uma grande preocupação. Nós temos em linha o Florindo Janguelo, já estávamos a sentir a sua ausência. Florindo, já nos habituámos à sua presença e à presença do Andulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha mana. Muito obrigado também para todos os ouvintes que estão a acompanhar este programa. Faça o favor de dizer, Janguelo. O tema é tão interessante para toda a sociedade angolana. Isso é que, portanto, nós como angolanos, então, devemos valorizar esse tipo de princípio do nosso executivo. Então, o que o executivo vai ter que é nomear boas pessoas que possam mesmo fiscalizar esse tipo de trabalho. Senão... É a segunda chamada que cai no momento em que se fala da fiscalização. Então, o que é que se passa aqui? O que é que... A doutora Florinda Cardoso, a secretária de Estado da Administração do Território Rios, questão levantada pelo João Matumona no Zaire, questão levantada pelo Florindo Janguelo no Andulo, a questão da fiscalização depois da desconcentração. Almeida Felizardo, do Kwanza Sul, bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, igualmente. A princípio, agradeço pelo programa da Rádio Nacional por ter implementado este debate bastante pertinente para a população angolana. É dizer que é bem-vinda a descentralização, principalmente dos serviços do Estado, porque tem acontecido que o indivíduo, calhar, tem direitos que lhe cabem, mas infelizmente não têm sido beneficiados por estes direitos por causa da dependência total da central que é Luanda.
E digamos que com esta atividade que o governo está a implementar, eu peço encarecidamente que se ponha em prática tudo quanto o governo tem vindo a planificar, porque só falarmos também por vezes é complicado, porque todo cidadão está atento a ouvir o programa, está a agradecer também, porque já se sabe assim a partir de hoje que segunda-feira teremos alguns serviços que dependerá principalmente dos municípios. É o caso dos bilhetes de identidade, por exemplo. O caso dos, ouvimos-lo mal agora. Do bilhete de identidade, sim. Sim. Por exemplo, eu estou no município do Ebo, mas para tratar o bilhete eu tenho que deslocar para o Sumbe. E são quilometragens que percorro para conseguir o bilhete. E posto lá, para o bilhete sair, eu tenho que esperar durante 3 dias ou, se possível, uma semana. E imaginemos que eu não tenho família. Felizardo, nós estamos a ouvi-lo mesmo muito mal. Não sei se está em trânsito, às vezes parece-nos ouvir barulho de carros, parece-nos estar em movimento, mas realmente a sua chamada está a chegar-nos com muito má qualidade. Registámos esta sua preocupação em relação à necessidade de aproximar os serviços do cidadão e esse é realmente o princípio sobre o qual assenta a questão tanto da desconcentração como da descentralização. É ficar-se mais perto do cidadão para também se conhecerem melhor as necessidades e as expectativas. Mas depois é preciso sabermos sempre, o bilhete de identidade é uma questão do país inteiro. Será que essa é uma tarefa que pode ser desconcentrada e descentralizada? Enfim, temos montes de perguntas para fazer ao nosso painel. Afonso Frederico está a ligar-nos do IJE. Seja muito bem-vindo e diga-nos lá. Bom dia, Rádio Nacional. Bom dia a todos os ouvintes do programa IDES 10. Para dizer que o tema é pertinente e a iniciativa que o governo vem apresentar-nos também é de caráter importante. Tudo porque são iniciativas para o bem deste povo sofredor. São iniciativas que a oposição, em particular a própria UNITA, já vem a debater há vários anos. E se o governo, liderado pelo MPLA, em particular da sua excelência, senhor João Lourenço, tem esta iniciativa, já é bom. Mas aqui nós nos perguntarmos, será que não teremos um problema de uma forma teórica que será difícil para a prática? Tudo porque nós temos um governo que, teoricamente, vendo os papéis que são lidos, são bons parágrafos que ali se lê. Mas o problema é a sua implementação na prática. Então esperamos que a sua prática seja eficiente e eficaz. Tudo porque tudo anda concentrado no poder central, sem passos de espionagem. E precisamos que esses serviços sejam abrangentes às províncias e os municípios e que na qual sejam bem feitos. Mas a minha preocupação quanto aos nossos convidados resta-me saber esta desconcentração que na qual será feita já amanhã. O papel das autarquias não fica ao lado desse poder que amanhã será implementado. Era mais ou menos isso. E também, embora não é o programa ideal, eu tenho uma questão. Eu tenho acompanhado aí, sou muito ouvinte da rádio, tenho acompanhado o programa África Magazine, apresentado pelo Ameca Xavier. Agradecer que deixassem a minha mensagem pela redação daquele programa, que seria bom dar um espaço para os ouvintes. É um programa educacional, instrutivo acima de tudo, e eu já venho acompanhar há vários anos. Então, faço esse pedido à RNA, em particular o programa, para que também dê um espaçozinho para os ouvintes fazer as intervenções no que diz respeito aos nossos problemas africanos. Bom dia, Angola. Bom dia a todos os angolanos. Muito obrigado. Bom dia, Afonso Frederico. Bom dia, Luís. E a necessidade premente de nós percebermos bem estes conceitos todos, autarquias, desconcentração, descentralização. Mas antes, Lunda Sul, Osvaldo Luís, Moioeno. Moioeno, bom dia Angola.
a todos os ouvintes da Rádio Digital de Angola e para todo o povo angolano. Só para começar a dizer que o tema é muito interessante. Osvaldo, vou-lhe pedir um favor, baixe um bocadinho o seu rádio, está bem? É porque aqui faz eco e depois nós não percebemos bem o que o Osvaldo diz. Já está. Consegue me entender? Já, agora já. Eu estava a dizer que o tema é muito interessante e é louvável, né? Antes, porém, quero dar os meus parabéns à Sua Excelência Presidente da República pela esta iniciativa. De facto, a descentralização é muito boa. Isso também dá a competência aos governos locais, né? de cada província. Isso também motiva o nosso país para tentarmos sair daquelas situações que a gente vivia e tentar evoluirmos, né? Mostrar as nossas competências para que o nosso país também consiga chegar ao patamar de alguns países, pelo menos que nós vimos aqui em África, como a África do Sul e outros países que a África tem. Obrigado, Osvaldo Luís, é tudo? Muito obrigado, é tudo que eu queria dar e dar um abraço a todo o povo angolano. Obrigado, Osvaldo Luís. Nós vamos sair agora do leste para o mar, da Lunda Sul para o Lubito, de onde nos liga o José Chiloia. Já tínhamos dado pela sua ausência, José Chiloia. Seja bem-vindo de novo e faça favor de dizer. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. O que eu quero dizer é que a sinceridade, isso tudo acaba mesmo no próprio governo. Não pode se dar, não pode se dar ao povo que tem que acompanhar, porque tudo acaba mesmo na cabeça do governo. Ele que construiu, ele que tem que dar. Essas métodos fiscais, para fiscalizar. Porque tudo falar que não, tem que ficar próximo com o cidadão. Eu vi aqui há uns povos que passavam respeito ao administrador e ia em conta do povo. Então, por isso que é preciso fazer bem o povo, porque o governo não vai para lá explicar qualquer coisa, porque não, nós aqui já temos a nossa direção. Não sei o quê, isso aqui não queremos. Por isso que isso tudo acaba mesmo do próprio Estado, do próprio governo. É verdade. Nós queríamos também, na parte dos bilhetes. Então, onde tiver depósito de registro, também tem que vir os bilhetes, para a comunidade ter os bilhetes. Agora está só num sítio, numa identificação só, mas não basta. Muito obrigado. Obrigado nós, José Chiloia. Voltamos aos aires. João Matumona, ainda bem que pôde voltar a ligar-nos. Estava a falar da necessidade da fiscalização associada aos processos de desconcentração e descentralização. Sim, falando da concentração e a descentralização, é preciso que o governo central crie mecanismo de fiscalização. Nós não vamos deixar tudo aos governos provinciais. É que o executivo cria mecanismo para que consiga fiscalizar a concentração e a descentralização dos governos, para que acompanhasse passo a passo o desenvolvimento de cada província. Porque o que assistimos nos anos anteriores é a falta da fiscalização. Quando não tem uma boa fiscalização, então os trabalhos não vão além. Então, o que nós temos, o atual executivo, que o projeto de descentralização é bem-vindo, é aplaudido. A província do Zaire, inclusive o município de Mbanza, Congo, mas queremos que uma boa fiscalização para que esse bem público deve ser gerido numa forma adequada, normal, para que amanhã o governo não repita mais aquilo que ele fez e vamos repetir amanhã para gastar mais outro dinheiro. E queremos a realidade, aquilo que se faz em qualquer parte do município, província, toda a população deve estar a vigiar ou deve ser informado. Recebemos orçamento, ou temos orçamento tal, esse orçamento, temos trabalho tal e tal que podemos executar. É isso que nós queremos para o desenvolvimento do nosso país. Não, muito obrigado para todos.
Obrigado nós, João Matumona. Um grande bom dia para a província do Zaire. E agora vamos ao Justino Calipe. A chamada caiu. Era uma chamada que nos chegava a partir de Cacoaco. Nós esperamos que possa voltar a ligar para nós. 10 horas e quase 50 minutos. A Rádio Nacional de Angola está em cadeia nacional hoje. Estão todas as emissoras provinciais a transmitir este programa, porque, na verdade, o tema que vamos debater hoje vai ter a ver com cada uma das províncias e com cada vez mais perto dos cidadãos esta necessidade de debatermos os assuntos. Sei que vamos para a Lunda Norte, mas não fixei o nome do ouvinte. Bom dia. André Mateus, bom dia. Muito bom dia no seu auditório. Um programa em debate da tendência da Rádio Nacional de Angola. Faça favor de dizer. Ok. Muito obrigado. Quanto ao debate deste assunto de desconcentração, por acaso será, por sua vez, estendido ou será atribuído aos governos provinciais do nosso país? Eu tenho a preocupação com bastante importantíssimo e muitíssimo necessário, porque se nós queremos desenvolvermos, até que já é tempo muito atrasado mesmo que estamos com este assunto, senão já deveria ser há muito tempo implementado, até que ainda um retrocesso que nós ficamos no desenvolvimento e o bem-estar do nosso país. Ok, então, enquanto que já é tempo com a governação do nosso querido e a seu silêncio, nosso presidente, João Lourenço, estamos muitíssimo agradecidos, porque é com a descentralização que pode dar o impulso e o dinamismo para a extensão das atividades e o alargamento das responsabilidades no cumprimento dos programas e os projetos. Isso para que o nosso país alcance os seus objetivos de bem-estar e desenvolvimento. Ok, para mim era apenas esta minha visão e contribuição. Foi uma excelente contribuição, André Mateus, muito obrigado. Nós tínhamos mais um ouvinte. O que é que está a acontecer com Cacoaco? Ligou o Justino Calipe, a chamada caiu. Agora ligou o Domingos Catepa, a chamada caiu. E não conseguimos ter Cacoaco em antena. 10 horas e 52 minutos, não tenho indicação de ter ainda um outro ouvinte. E preparamos-nos então para entrar já num espaço de debate. Daqui a 8 minutos. Queremos que o primeiro passo... Vamos hoje mudar aqui um bocado o cenário. Normalmente a sociedade civil e o cidadão abrem os nossos espaços. É a primazia ao cidadão e ao eleitor. Mas hoje, por causa da questão dos conceitos, vamos começar pelo Executivo para traduzirmos bem esta questão da desconcentração e da descentralização, para ver se ficamos com um dicionário privado para cada um de nós. Vamos a Malange, bom dia. Bom dia, sim. Faça a favor de dizer. Exatamente. Aqui é o Manuel Adriano. Era só para realçar que o tema é muito pertinente e dizer que o nosso governo está a trabalhar bem e nós queremos que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, ele terá este mandato. No segundo mandato ainda ele vai ganhar e posteriormente terá pelo menos uma liderança vitalícia, assim como o do Xi Jinping, que é da China. Tendo em conta o seu trabalho para se clarificar, nós queremos que a descentralização possa se fazer sentido, porque, na verdade, os municípios estão pobres. Falta mesmo de poder. Esperamos que os administradores que serão eleitos não possam se aproveitar da desconcentração como se fosse que eles deram tudo para poder fazer o que eles querem fazer. Devem prestar atenção à população,
prestar mais serviço para a população e ir mais ao cidadão, porque lá nos municípios precisa muita coisa e isso vai depender do próprio administrador e juntamente com a equipa que será dita. Queremos também que alguns serviços sociais seja descentralizada para os municípios no sentido de melhorar o trabalho da população ou a vida da população. Por isso que pedimos Sua Excelência que continue a trabalhar. E outra coisa que estamos a notar também é acerca de alguma governação antiga. Alguns governantes antigos que não foram exonerados, até agora continuam com nepotismo, continuam sempre com corrupção, não conseguem, pelo menos, exonerar alguns diretores municipais, tendo em conta o hábito que eles já têm. Então, queremos que isso tudo seja fiscalizado pelo Executivo. Eles têm que ver como é que está. Era a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado nós, Manuel Adriano, e vamos fechar o nosso espaço de opinião dos ouvintes em Benguela. Carlos Quiteia, bem-vindo, bom dia. Sim, bom dia Angola, bom dia Rádio Nacional. É importante só frisar que o meu nome último é Chitenha. Se fosse em português devia ser Seca, da Seca. É Carlos Chitenha. Só para ir ao tema, é dizer que é muito importante. Louvamos a iniciativa do governo, peca por tardia, mas é melhor tarde do que nunca. Esperamos que com esse andamento, que acreditamos nós que Angola estará independente agora. O meu partido está a chegar a tomar o rumo certo. Antes estávamos muito mal e péssimo. Agora o comboio retoma o seu rumo próximo, certo? Acreditamos que, na verdade, essa ideia é boa, só queremos acrescer a ela que o Ministério da Justiça esteja par e passo com as ações fiscais, que esteja par e passo com as ações dos que serão eleitos a executar esse trabalho, né, de centralização e outro tema que se falou, para que o povo pacato tire proveito da utilidade de um quadro angolano, porque até agora eu acho que os quadros angolanos só se servem a si próprios. Os quadros angolanos são mais quadros quadrados do que um quadro que pode servir, beneficiar um pacato cidadão que não é iletrado. Até quando o angolano poderá ter benefício daqueles quadros que se formaram, gastaram o erário público e servem-se a si próprios? Esperamos que da próxima vez também, que eu acredito que o Ministério dos Transportes está a nos ouvir nessa descentralização. Esperamos que ele também faça um trabalho especial quando falar dos transportes a nível nacional, que lembre também da pessoa que movimenta os próprios transportes, que os condutores que velem pelas suas condições sociais, ele é de classe média, baixa ou é um Zé Ninguém. Precisamos que o que aconteceu no Brasil não venha a acontecer em Angola, porque Angola é um país que está a crescer agora e não precisa parar a sua economia, porque isso vai fazer mal ao bom desenvolvimento que nós queremos para Angola. Para o presidente da República, bem-haja, eu digo a ele que ele ocupou um cargo para ser o melhor governo, o presidente que já Angola assistiu. Ele concorre para um cadeirão maior da África, que está do mundo. Tem uma oportunidade ímpar que ninguém vai lhe tirar. Obrigado pela opinião, deixo lugar para os outros. Obrigado, Carlos Quiteia. Na verdade, no programa de hoje não vai haver outros ouvintes, só no próximo sábado às 10h10. Daqui a pouco, às 11h, começa o nosso debate. Fica tão bela, Lubito e Benguela, eu vou regressar. E ao chegar, vou pedir a Santana um pouco de mar, pra poder viver com a minha terra, pra onde for.
cantar e espalhar a notícia no povo que eu vou regressar. Horas e 1 minuto. Fixe esta data. 29 de outubro de 2018. Neste dia, a história vai acontecer em Angola com um ato formal de transferência de poderes do Estado Central para os governos provinciais. Fixou a data. 29 de outubro de 2018. Na rádio, fazemos o tempo acontecer. E já este sábado às 10h10... tudo sobre o processo de desconcentração e descentralização em Angola. Sábado às 10h10. A grande informação. Numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Bom, tudo já percebemos que vai ser difícil. Mas chegamos então a este nosso espaço mais de conversa do que de debate. A palavra debate às vezes ganha assim um tom beligerante. E o sábado às 10h10 prefere realmente esta característica, às vezes mais pedagógica, que as conversas têm, mesmo que seja só uma questão de palavras. Temos connosco a doutora Laurinda Monteiro Cardoso. Bom dia, senhora Secretária de Estado. Como está? Bom dia, Paula. Estou bem, obrigada. Está preparada para o embate que vem aí? Vamos a isso. Temos connosco o Dr. Gildo Matias, que seguramente também já conhecem de outras presenças, eu ia dizer de outros carnavais, pareceu-me mal, nomeadamente na televisão. Bom dia, Gildo, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia em especial aos estimados ouvintes do sábado às 10h10. E temos também connosco o Dr. Belarmino Gelembi, que também já conhecemos na defesa dos direitos de cidadania. Não vem em representação da ADRA, mas é a ADRA, é com a ADRA que o identificamos, é o rosto da ADRA, e que nos vai trazer aqui então a voz do cidadão. Ok. Já viu a responsabilidade que tem. Obrigado pelo convite, uma saudação a todos que nos acompanham e vamos a isso. E nós agora temos 45 minutos para debater e o tempo passa num instante. Doutora Laurinda, eu iria começar desta vez pelo Executivo e iria pedir-lhe para, muito pedagogicamente, assim como se eu tivesse 10 anos e estivesse na 3ª classe, nos explicar o que é a desconcentração, o que é a descentralização, para eu depois lhe perguntar o que é que vai acontecer mesmo na segunda-feira, para termos esta diferença muito clarificada. Ok, Paulo. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia Angola. De uma forma muito simples, eu gostaria de dizer que quando falamos do palavrão desconcentrar, tem a ver com o seguinte: a nossa organização administrativa do Estado está mais ou menos estruturada da seguinte forma. Portanto, nós temos o titular do Poder Executivo, o Sr. Presidente da República, temos os auxiliares, que são os ministérios, né? Nós chamamos os departamentos ministeriais, que são os ministérios representam os setores, temos depois no nível que não é num nível abaixo aos ministérios, mas é uma espécie de representação do titular do Poder Executivo, do Sr. Presidente, a nível local. Temos o governador provincial, que é o representante do Sr. Presidente, a nível da circunscrição territorial da província. Depois temos, abaixo dos governadores provinciais, as administrações municipais.
E aqui a diferença entre, se reparar, eu disse governador provincial, administração municipal, porque a nível da organização do órgão executivo a nível da província, é um órgão singular, governador provincial, e a nível do município, um órgão colegial, a administração municipal. Não é o administrador. Não, é a administração municipal. E então, quando falamos da desconcentração, estamos a falar exatamente da repartição de atuação, da repartição de competências entre esses diferentes níveis de atuação da administração do Estado. Portanto, do nível central para o nível provincial, do nível provincial para o nível municipal. No fundo, é a partilha de competência entre os diferentes autores do sistema da administração do Estado em si. Quem é que pode tomar decisões sobre fazer o quê? No fundo é um pouco isso. Exatamente. Quem é que pode tomar decisões sobre fazer o quê a seu nível. E a este respeito vale a pena também dizer que este processo de desconcentrar normalmente acompanha o de delimitar. Ou seja, competências são, no fundo, as tarefas, a execução das tarefas, que compreende estas competências, e fazem a delimitação do âmbito de atuação desses diferentes órgãos. E qual é a diferença entre isso e a descentralização? Entre a desconcentração, que acaba de nos explicar, não é? Que define a competência de cada um desses órgãos. Qual é a diferença entre essa desconcentração de competências e a descentralização? Pois, é pertinente essa questão. Aliás, um dos ouvintes também já aqui avançou com esta diferença. Tem a ver exatamente com o facto de, quando estamos a falar da desconcentração, estamos a falar da pessoa coletiva do Estado, não é? Estamos a falar dos diferentes níveis dos órgãos do Estado, da administração Estado. E quando falamos da descentralização, estamos a falar da repartição de competências de poder, ou seja, da transferência da pessoa coletiva Estado para uma pessoa autónoma. E aqui a descentralização ligada um pouco, que é um dos órgãos autónomos mais com que mais frequência nós nos identificamos, que são as autarquias. Então estamos a falar da emanação do poder local. No entanto, nós, apesar de falarmos frequentemente das autarquias, a nível da nossa Constituição, a emanação do poder local integra várias formas de manifestação, como seja as autarquias, as associações de cidadãos e as autoridades tradicionais. Portanto, estas são as várias formas de manifestação de poder local. Ou seja, assim, de forma muito simplista, a desconcentração dá-nos o Poder Executivo e os seus órgãos auxiliares, o governador provincial e a administração municipal, e a descentralização vai-nos dar o Presidente da República e os seus órgãos auxiliares, o Governador Provincial e o autarca. Não a administração. A descentralização implica um nível de autonomia maior. Exatamente. Já lhe vamos perguntar o que é que vai acontecer na segunda-feira, Dr. Gelembi. Por aquilo que ouvimos dos nossos ouvintes, desculpem a redundância, as pessoas parecem ter, apesar dos conceitos serem confusos e dispersos, as pessoas parecem estar bastante informadas sobre o que vai acontecer e ansiosas em relação ao que vai acontecer. Sim, eu entendo, e por aquilo que nós ouvimos, o que temos estado a acompanhar, há muita clareza que as pessoas querem proximidade do poder para a resolução de problemas concretos. E na sequência do que foi dito pela doutora Laurinda, há aqui uma questão que deve ser sempre trazida a debate, é quais são os constrangimentos a essa partilha de competências, ou se quisermos, de poder, no fundo, né? É evidente que no quadro autárquico a expressão poder tem mais significado, mas aqui também, porque em rigor isso implica tirar poder de determinadas partes da estrutura do Estado e colocar noutras dimensões, no caso concreto, nos municípios. E esse é o nó da questão, porque a concentração de poderes em algumas áreas da administração do Estado
também acabou, entre outras coisas, desenvolvendo interesses. Porque estamos a falar, em termos concretos, em alguns casos, o poder de contratar uma empresa. O licenciamento, a adjudicação. Nós estamos a falar disto em concreto, né? Esse poder fica no município, fica na estrutura central, objetivamente. E é aí onde normalmente coloca-se os travões. É evidente que por vezes no município não tem capacidade e tal, mas se formos rigorosos ao longo do tempo, muito do que se registrou ao nível central é poder para contratar serviços. Porque se esse poder se transfere para os municípios também vão contratar serviços. No fundo, não. Os quadros são mais ou menos os mesmos. Quem tiver mais recursos vai buscar os quadros. De um lado. Mas do outro lado também... Ou seja, a questão económica continua a ser preponderante. É uma questão fundamental. É evidente que associada a ela existem outras, porque, repara, no município, nós verificamos isso muitas vezes, né? Quem é que determina as prioridades? Vamos, com os recursos disponíveis, abrir umas estradas ou vamos construir uma represa para facilitar a irrigação? É disso em concreto que as pessoas querem saber. Vamos colocar os recursos para adquirir juntas de bois ou vamos colocar os recursos para, sei lá, fazer um hotel ou o que tiver que ser? Mas aí quando chegamos depois à descentralização, se é o munícipe que elege, o autarca também fica mais... as suas decisões ficam mais dependentes da satisfação do poder do cidadão. Em relação à descentralização. Em relação à descentralização. Isto é verdade. Isto é verdade e é quase indiscutível. Entretanto, a prática tem mostrado também que há muitas coisas que podem ser feitas e devem ser feitas, mesmo sem autarquias. Portanto, esta ideia de que a administração local está apenas limitada por esse fator, isso não pode ser colocado exatamente nesses termos, porque hoje nós temos alguns instrumentos legais de consulta às populações que muitas vezes não são devidamente utilizados. E os vários ouvintes colocaram uma questão que é muito importante, que é a questão da fiscalização. Eu gostaria, Jeremia, se não se importa, de passar ao Gildo Matias justamente por causa disso. Porque aqui entra um pouco mais, Gildo, uma análise política, ainda não política ou partidária, mas uma análise política. O cidadão é desconfiado, está desconfiado em relação ao exercício desse poder descentralizado. Quer dizer, não podemos generalizar, mas muitos dos nossos ouvintes falaram na necessidade de fiscalizar, na necessidade de se acompanhar essa execução. Há uma herança de desconfiança da classe política? Eu diria, mais uma vez, bom dia e obrigado pelo convite, Paula. Eu diria que há, de facto, se quisermos, enfim, olhar para a sua pergunta em concreto, um certo sentimento quase que generalizado, embora os últimos meses tenham contribuído bastante para uma espécie de restituição da confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Ora, qualquer reforma que qualquer país se pressupõe, ou pelo menos se predispõe a alcançar, ela não pode ser feita só no plano axiológico da cognição, dos valores das instituições. Ela tem que ser extensível também... Olha, axiológico da cognição, a maior parte de nós não compreendeu. Ou seja, do quadro de valores que vigoram, que norteiam a ação das instituições. Ela deve-se colocar também no plano cívico dos cidadãos. Ou seja, é preciso que da parte quer das instituições, quer dos cidadãos, haja uma confiança social partilhada para aquilo que são os destinos que queremos alcançar. Mas isso constrói-se, né? Exatamente. Essa confiança isso constrói-se com ações, né? Ouvimos, por exemplo, ouvintes a dizerem que já vamos tarde. É evidente que isso pode ser discutível, podemos olhar para razões históricas, portanto, que informam alguma, enfim, algum contratempo na implementação de reformas que estamos agora, enfim, a implementar. Mas eu gostava de começar do princípio, dizer, pelo menos aqui aos nossos ouvintes e partilhar com eles, como eu entendo este passo importante que estamos a dar. Num primeiro plano, um entendimento constitucional, ou seja, nós somos um Estado democrático de direito, que se funda, entre vários princípios, na descentralização e desconcentração administrativa e na autonomia do poder local. Portanto, estamos a falar aqui de dois conceitos muito importantes, como bem referiu a doutora Laurinda Cardoso. Plano constitucional, ou seja, é obrigatório, é de lei, espírito e letra, que o país concretize
o princípio da desconcentração e da descentralização e institucionalize a autonomia local. Um segundo plano tem a ver com um conjunto de propostas que respondem aos desafios da reforma do Estado. E aqui a reforma do Estado pressupõe termos um Estado mais eficiente, mais eficaz, que permita a maior participação na persecução do interesse público, ou seja, naquilo que diz respeito à vida das pessoas e dos cidadãos. Há ainda um terceiro plano, que aqui se calhar mais micro, que tem a ver com a descentralização, isto é, a institucionalização do poder local, tal como também a doutora Laurinda fez referência, que não só diz respeito às autarquias, diz respeito ao poder tradicional e outras formas, enfim, coletivas do cidadão. Então, desconcentração e descentralização. Desconcentração também já foi bem explicado, portanto, é, se quisermos, um sistema em que há uma partilha de poderes decisórios em função da distribuição de poderes funcionais entre a mesma pessoa, enfim, coletiva pública, e descentralização diz respeito, se quisermos, a uma tipologia de organização político-administrativa. Temos, enfim, no país, o país como tal. Depois há países que têm, por exemplo, as grandes regiões administrativas ou as regiões autónomas. Depois temos os municípios e ainda a nossa Constituição, no nosso caso, prevê, enfim, outras formas de organização do poder local, quer a nível infra, o município, quer a nível supra-municipal. O que é que... Ou seja, a descentralização, efetivamente, é quando tivermos autarquias. Não só, lá está, não podemos cair na tentação de considerar a descentralização única e exclusivamente na autarquia. Como disse, existem outras formas, por exemplo, todos nós conhecemos na nossa realidade o poder e o nível de intervenção, que também é das autoridades tradicionais, por exemplo. Nós aprovamos muito recentemente a lei da Comissão dos Moradores. Portanto, existem vários institutos sobre os quais a autonomia local se implementa. Mas diria eu que estamos a marcar um passo importante, porque estamos a falar de questões que dizem respeito à nossa vida. E eu vou recorrer mais uma vez aqui às várias intervenções, por exemplo, a questão de tratar o bilhete, porque é que as pessoas têm que se deslocar, enfim, centenas de quilómetros para tratarem o bilhete. Portanto, a desconcentração vai permitir que aquilo que, do ponto de vista da capacidade de resposta, possa haver maior proximidade de prestação de serviço aos cidadãos. E isso pressupõe enormes desafios. Desde logo, no plano da cultura, o Gilembe referiu e muito bem que há aqui uma questão que no final do dia se coloca à mesa, que é a questão da distribuição de poder. E é normal, eu às vezes tenho tido conversas sobre isto e recentemente tivemos notícias sobre... Da distribuição de poder e da gestão da riqueza. Exatamente, porque a distribuição de poderes pressupõe capacidade para contratar, capacidade para estabelecer prioridades, capacidade para gerir recursos financeiros, por aí fora. E essa questão é uma questão permanente na agenda dos países. Portugal, em Espanha e em tantos outros países, até hoje continua-se a discutir a questão da descentralização e da desconcentração. Porque, regra geral, há aqui uma tendência friccional entre o poder central e o poder local. Ou seja, há se calhar sempre... neste plano da uma desconfiança tendência dos cidadãos se percebe também mais... esta necessidade do combate à corrupção a todos os níveis, portanto, até ao nível do sal na gasosa, para que se conquiste a confiança em quem vai contratar depois a nível local, né? Porque se continuamos a funcionar nesta desconfiança geral de que anda todo mundo a roubar onde pode, difícil, desculpem a expressão, mas acho que fica mais simples de colocar as coisas assim. Permite, aqui a adicionar algo que foi dito aqui pelo Gildo, que eu acho que é importante nessa fase, até buscando experiências um pouco aqui de alguns países africanos. Em tempo foi feito um estudo pelo Banco Mundial sobre o processo de descentralização e desconcentração. E é um fenómeno muito conhecido hoje, que são os fenómenos da recentralização. Ou seja, os poderes ao mais alto nível transferem poderes e competências a outros níveis. A vocação. E depois vão buscar outro. Depois há como que armadilhas, né? Portanto, eu transfiro para si atribuições que eu sei que você não vai fazer. Conseguir por si. E cria-se na sociedade uma ideia de que é melhor voltarmos à fórmula antiga. Aliás, há um ouvinte que falou sobre isto. É melhor voltarmos à fórmula antiga porque isso não funcionou. Portanto, eu creio que em algum momento vamos falar sobre das isso questões depois, que eu tenho aqui a Secretária de Estado, de sabermos o que é que vai realmente ser desconcentrado. Das questões em concreto. Eu queria só antes fazer... Não. Agora é a doutora Laurinda. Este aspecto que na verdade está um pouco associado também à questão... Eu estava de facto a acompanhar o raciocínio interessante do... Vou deixar acabar, do doutor Gildo,
tem a ver com os tais critérios da aproximação dos serviços à população. No fundo, está associado o que o Dr. Gilembe estava aqui a dizer, mas eu depois posso dizer qual é a estratégia, porque é verdade, estamos de acordo que uma forma fácil é transferir e depois deixar, mas parece que vamos lá ver como é que isto acontece. Mas eu vou deixá-lo terminar e depois vou dizer qual é a estratégia que está agizada para este efeito. Ou até essa questão, né, desse tipo de armadilha, ou inclusive temas que um colega nosso chama temas que o Estado, chamemos na linguagem geral, desconseguiu, né? Mas por isso é que eu achava importante, que nós, porque não nos podemos esquecer nunca que do outro lado está o ouvinte. Enquanto o ouvinte não souber exatamente o que é que vai ser feito, o que é que vai acontecer na segunda-feira, dificilmente poderá perceber onde é que pode estar a armadilha. Por isso é que nós estamos a tentar conduzir. Mas vou deixar o Gildo acabar. Para além destes preceitos todos que já enunciei, eu penso que é importante, e este é, felizmente, o espírito deste processo de desconcentração e descentralização administrativa, que é preciso não apenas, e na sequência até do que o Gilembe também disse, não apenas transferir competências. É preciso, sim, transferir competências, no sentido em que a desconcentração tem as suas vantagens, desde logo proximidade dos serviços ao cidadão, desde logo trazer a sensibilidade local na resposta que as administrações locais devem dar aos problemas locais, mas é necessário garantir um conjunto de condições que permitam que essa desconcentração, essa transferência de competências possa ser bem sucedida. Porque a questão, no final do dia, não é meramente transferência de competências, é até que ponto as transferências ou as competências que estão a ser transferidas têm efetivamente condições para que elas possam ser prosseguidas com um determinado grau de sucesso. E aqui estamos a falar sobretudo de recursos humanos, que é uma questão crítica. As pessoas não têm a noção, da desigualdade em termos de distribuição de recursos humanos, porque há um conjunto de competências que requerem expertise, que requerem saber técnico. Aliás, basta vermos as notícias sobre a questão dos médicos, exatamente, do Ministério da Saúde. Esta é uma componente essencial. Não se procede à transferência de competências, não se garante a boa execução dessas competências se não existirem recursos humanos qualificados para que possam implementá-las. Há uma segunda componente que diz respeito aos recursos técnicos, e aqui entram, vários preceitos, desde equipamentos sociais, legislação, por aí fora. Portanto, é preciso também acautelar recursos técnicos e, por final, e essa tem sido a questão crítica, recursos financeiros, né? E a fiscalização. Sim, e é que claro, os ouvintes todo este referiram, processo... o Manuel Gonçalves falou da questão do Tribunal de Contas, né? Sim, Depois sim. temos essa questão que credibiliza a monitoria. Aliás, todo este processo tem, se quisermos, uma dupla camada de acompanhamento. Uma que diz respeito à natureza central, em que há um espaço negocial entre a administração central e os correspondentes locais, em que há uma negociação permanente de aferir até que ponto é que as condições estão garantidas para que determinadas competências possam ser efetivamente transferidas. Mas esse processo também deve ser avaliado, deve ser monitorizado, deve ser, informado. Aliás, é uma cultura que nós também temos que aprofundar, né? Regra geral, elaboramos os planos e depois nos esquecemos dele. Portanto, é preciso implementar ou aprofundar a cultura da monitorização e a cultura da avaliação, porque só estes dois preceitos, monitorização e avaliação, podem informar uma melhor tomada de decisão, ou, se quisermos, no final deste processo, uma melhor desconcentração e uma melhor descentralização. Porque não basta querer fazer, é preciso fazê-lo. Fazer bem. E é preciso garantir que, ao fazê-lo, estamos a fazê-lo bem. Vamos fazer bem. Bom, uma coisa parece-nos certa. Durante os próximos tempos, a transferência de que se vai falar mais é da competências. O pessoal da economia, das divisas, acho que vai poder ficar um bocado aliviado cada vez que ouvir a palavra transferências. O assunto não vai ser com eles. Doutora Laurinda, na segunda-feira são 112 documentos de transferências de competências. Vai ser uma cerimónia formal com os governadores provinciais em Luanda. Que competências exatamente? Vamos lá explicar aos ouvintes o que é que se vai dar a quem. No fundo é isto. Bom, eu na verdade vou pegar um pouco naquilo que foram ideias soltas, né? Deixadas quer pelo Dr. Gilembe, quer pelo Dr. Gildo. E abre-se agora o debate, ou seja, intervenham só para termos este mote, né? Este arranque. Okay. E para permitir também que os ouvintes, que Angola nos perceba, eu
tentarei, como bem pediu, tentarei ser o mais simples possível na abordagem. Portanto, o que vai acontecer decorre um pouco do que nós, na verdade, quando falamos da transferência de competências, e uma das questões que se coloca é: mas então os governadores não tinham estas competências? Os governadores têm competências próprias hoje. A estratégia da delimitação e desconcentração de competência em sede do processo que estamos a falar decorre da necessidade de reforçar, ou seja, o correto até aqui é reforço das competências dos governadores provinciais, administrações municipais, no sentido delas irem exercitando, experimentando algumas das atividades que depois serão próprias das autarquias. E o que é que foi feito? O que foi feito foi, em sede de um decreto presidencial, que nós famosamente o tratamos por 2018, o 2018 traça uma estratégia que tem 2 objetivos. Portanto, o primeiro objetivo é transferir as competências dos órgãos centrais, portanto, dos ministérios, aqui para nós percebermos, para os governos provinciais. Portanto, são 2 níveis de intervenção. O primeiro é Ministério e Governos Provinciais, e o segundo nível de intervenção é Governos Provinciais, Administração Municipal. Metodologia. Há competências, atribuições das competências são transferidas acompanhadas de garantia de existência de recursos financeiros, humanos e materiais. Para não haver as armadilhas de que o Gelembi falou. Necessários à execução das competências que serão transferidas. E, já agora pegando na questão das armadilhas, o 2018 vai mais. Atribui a responsabilidade ao departamento ministerial, tanto ao Ministério e ao setor, que vai transferir a competência, projetos, recursos humanos ou o que for, de não só fazer a monitorização, mas também de capacitar os órgãos de administração local do Estado para que elas estejam em condições de executar aquelas tarefas que vão ser transferidas nos mesmos moldes em que elas são executadas hoje a nível Isso é contratações, central. Por exemplo. Tudo. Se nós falarmos, por exemplo, no setor que envolve reparação de estradas, por exemplo, as estradas terciárias passam por nível municipal, as de nível secundário passam por nível provincial. Era aí que vamos chegar aos exemplos. Portanto, vamos dar ali já alguns exemplos. Mas só para falar do segundo objetivo deste processo, tem também a ver com algo que é muito interessante, que penso que os ouvintes também aqui, eu terei tomado nota, acho que o senhor André Mateus terá falado nele, que tem a ver com a questão da delimitação. A delimitação tem a ver com o quê? Tem a ver com fazer com que a intervenção da administração central, e quando falamos aqui de administração central, estamos a falar dos ministérios, das empresas públicas, dos institutos públicos, das agências, a intervenção da administração central ao nível das suas políticas públicas definidas para o território nacional, não é? Deve ser exercida em coordenação com os órgãos locais. Porquê? Porque se nós olharmos para a nossa estrutura em termos de organização administrativa, nós temos um só território. E os diferentes níveis de intervenção da atuação destes órgãos, quer os órgãos centrais, quer os órgãos provinciais, quer os órgãos municipais, têm incidência, impacto no mesmo território. Okay? Então, um dos grandes problemas que às vezes acontece, e isto nós podemos ver por vários exemplos, aqui em Luanda com maior frequência, tem um pouco a ver com o facto de não sabermos ao certo se aquela tarefa, já aqui agora com um exemplo concreto, tapa buraco. É preciso que todos nós estejamos de acordo, que o munícipe saiba, que o administrador municipal tenha a plena consciência e que isto esteja num documento regulamentar de que aquela tarefa de tapar buraco na circunscrição do território do município compete à administração municipal. E o Orçamento Geral do Estado já prevê essa desconcentração? Deixa-me só terminar. Isto permite, por exemplo, fazer a gestão dos conflitos. Para quê? Para que não seja, por exemplo, o Ministério vai tapar buraco. A província também vai tapar buraco.
O município vai tapar buraco, mas o território é único. Então tem que haver essa articulação entre os órgãos centrais, os órgãos provinciais e os municipais. De igual modo, a articulação também é obrigatória a nível da própria província, entre as administrações municipais e o governo provincial. Portanto, este processo, não é, visa não só transferir tarefas ou serviços, como podemos aqui dizer, de um nível para o outro, mas permite também, através deste processo, delimitar o âmbito de intervenção de cada um desses setores, que ainda um ou outro diferente vai reservando uma competência própria. Já agora, para pegar no exemplo, vou dar o exemplo, que é um exemplo do setor da saúde. De acordo com o 2018, no setor da saúde, por exemplo, a construção dos hospitais municipais passa para a competência do nível provincial. Pois era isso que eu ia perguntar. Por acaso estava a pensar no exemplo da educação. Ou seja, a sala de aulas para a primária decide o município. A construção da escola nos diferentes municípios decide a província. Será... Mas depois há essa partilha entre a construção e a gestão. Portanto, a província constrói, mas depois a gestão é atribuída ao município. Portanto, o 2018 permite delimitar o âmbito de intervenção de cada um destes órgãos, quer seja o órgão central ou o órgão provincial. E a nível do setor, por exemplo, da saúde, estas competências estão definidas entre o órgão central. Nós sabemos que nós temos hospitais de nível nacional, não é? Temos o hospital de nível provincial e os hospitais de nível municipal. A gestão destes hospitais, não é, competem aos níveis que nós elencamos. No entanto, depois há uma partilha em sede de quem é que constrói, em termos de projetos, não é? E depois quem é que faz a gestão e o acompanhamento. E engraçado aqui, no 2018, traz uma componente nova, que é, quer seja no nível provincial, quer seja no nível municipal, no exemplo que referi da saúde, é sempre mediante orientação metodológica do setor. Pois, quando os ouvintes referiram à questão do bilhete de identidade, a mim pareceu particularmente importante irmos por a esse exemplo. O bilhete de identidade tem que ter um padrão, é igual único para todos os angolanos, não vai cada um inventar o seu bilhete de identidade, não é? O que é que, num caso como este, por exemplo, que parece preocupar bastante os ouvintes, o que é que se desconcentra? No caso do bilhete de identidade, que é o mesmo exemplo do setor das finanças, quer a Justiça, quer as Finanças, eles são um órgão, a nível da província, têm órgãos desconcentrados do órgão central. Ou seja, os serviços da Justiça a nível da província, apesar de terem uma relação funcional com o governo da província, recebem orientações metodológicas do próprio setor. O que se vai desconcentrar são estes serviços, portanto, os serviços conservatória de registro técnica, civil, estes serviços é que vão ser emissão de bilhetes, desconcentrados a nível quer dos municípios, das comunas, dos distritos urbanos, conforme o setor. Portanto, o setor define as políticas macro, faz o acompanhamento e depois vão tendo esses serviços que têm uma relação funcional com os diferentes órgãos do Estado. Acontece o mesmo com o setor das finanças. Por exemplo, as finanças nós temos a nível dos impostos, né? A agência... os impostos outra vez. A AGT, né? Que é um instituto que tem uma independência autónoma, mas que funciona sob a superintendência do Ministério das Finanças. Portanto, os serviços da AGT vão sendo criados a nível dos órgãos locais do Estado com esta dependência a nível da província. Temos os delegados provinciais das finanças, mas que depois têm essa articulação funcional com os governos provinciais e também com as administrações do município. Eu mantenho a minha pergunta. Temos que ter um Orçamento Geral do Estado já preparado para isso? Este orçamento que o Conselho de Ministros analisou agora e que seguirá para o Parlamento tem que ter já em conta, ou seja, porque o município vai ter que ter recursos financeiros próprios para as competências que vai receber. Tem que estar alinhado. É preciso que, em sede, e o trabalho que está a ser feito também tendo em conta esse pressuposto, não é? De fazer aqui um alinhamento
entre as competências que vão para os municípios, não vão só as competências, vão também os programas, os projetos, não só o orçamento, como o programa de investimento público igualmente. Não é? Tem que acompanhar e essa transferência está a ser feita a nível do orçamento, respeitando o nível de intervenção dos próprios órgãos, ou seja, se é um projeto que integra o setor... Eu estou ali a olhar para o relógio. O setor da saúde a nível provincial vai, obviamente, para o Programa de Investimento Público da província, se for do nível municipal, vai para o Programa de Investimento Público do município. Só temos mais 10 minutos de debate. Passa rápido. Não, mas eu gostava só de sublinhar a dimensão pedagógica desse exercício, né? Nós estamos em perspectiva, ou pelo menos estamos a viver uma fase do processo de institucionalização das autarquias locais, e este exercício vai permitir preparar as administrações locais. É claro que num primeiro momento são os governos provinciais, mas o segundo momento vão ser as administrações municipais. Vai permitir que até o horizonte inicialmente fixado para o primeiro exercício, ou pelo menos para a entrada de funcionamento das autarquias locais, que os municípios tenham já alguma experiência em lidar com competências que são transferidas do governo central para o municipal. Exatamente. E este exercício é ainda pedagogicamente mais relevante porque ele vai permitir, a seu tempo, fazer correções que se venham revelar necessárias. Estamos a falar, por exemplo... Há uma pergunta que eu gostava de fazer, já passo, já lembro, que é, antes que passe o tempo e eu não pego nos assuntos todos, que é esta questão debatida no campo da política partidário, ou seja, que polémicas se podem esperar que no campo político partidário se coloquem com este ato agora da desconcentração? Porque em relação à descentralização e às autarquias tem sido aceso. Sim, eu entendo que existe algum consenso no debate político partidário sobre a necessidade de descentralização e de desconcentração. Todavia, a única fricção político-partidária que pode existir é na quantidade e no timing, ou seja, na quantidade de competências que podem ser transferidas, aqui há uma discussão, e no timing em que elas podem acontecer. E como é normal, a oposição tem que fazer oposição ao governo, né? Alguém já nos lembrou isto, e é normal que as várias sensibilidades político-partidárias possam assumir um posicionamento tático no debate político relativamente diferente à proposta do governo. Mas em relação à necessidade e os objetivos que são propostos pelo conjunto de legislação aplicável em matéria de desconcentração e descentralização, há um amplo consenso. Todavia, há alguma contradição e alguma discussão no timing e no conjunto de tarefas a transferir já. Até porque, enfim, como bem nos lembrou, estamos atrasados. Mas sublinhava eu essa dimensão pedagógica. É preciso preparar as administrações municipais para o exercício de autonomia, porque, diferentemente da desconcentração, a autonomia tem um outro nível de exigência. E de responsabilidade. E de responsabilidade e outras variáveis de natureza sociais que estão implicadas na autonomia. Portanto, é necessário garantir que aqueles municípios que numa primeira fase irão avançar em 2020 tenham já alguma experiência de exercício de competências que estão agora a ser transferidas. Que são várias, né? A doutora já elencou no domínio da educação, da saúde, da energia, transportes, até o petróleos. Temos aqui um elemento interessante que é o setor dos petróleos. Até o setor dos petróleos está a desconcentrar, acho isso do ponto de vista exemplos muito concretos, porque eu creio que isso animará mais o debate e pedagogicamente será talvez mais interessante até para o cidadão, se nós tivermos alguns exemplos para as pessoas. Sim, GLB, eu ia passar a palavra. Queria ir para aí. Em relação aos partidos políticos, nós depois vamos arranjar um dia após trazer aqui, e vai ser debate quente. Hoje é para explicarmos. Queria colocar duas questões. Uma, se calhar até para chegarmos aos exemplos, que tem, digamos, a ver com a parte mais processual, digamos assim, porque a maneira como se vai fazer. Nós temos essa fase com os governos provinciais, mas em rigor o fundamental é com as administrações municipais. Exatamente. Porque a questão fundamental está aí. É chegar ao município. Exatamente. E aí talvez transferimos a coisa para uma outra perspectiva, que é a forma como se definem as prioridades no município. Há pouca cultura ainda de concertação no nível local. Com o município, com o cidadão. Estava a colocar a questão do orçamento geral do Estado. Portanto,
como é que ao nível do município se vai determinar, se determinam e se vai continuar a determinar as prioridades. Não é o indivíduo por si só. Há alguns órgãos que a própria lei já estabelece que é preciso operacionalizar isto. Porque quando se fala de transferir para o governo provincial ou para o município, é preciso imediatamente colocar como é que o município participa na definição da prioridade, para que nós não caiamos são sempre esses riscos que as pessoas chamam a atenção, de transferir o vício que está nas estruturas como o tempo centrais para o município. Desculpa só. Como o tempo é curto, permita-me que lhe dê a boa nova. Permita-me que lhe dê a boa nova. É uma boa nova da notícia. Gilene, uma boa nova da notícia. Que esta questão também está acautelada em sede do processo, na medida em que nós temos agora regulamentados os conselhos da escutação da comunidade, não é? E já estamos a trabalhar neste sentido de introduzir para 2019 o orçamento participativo. Portanto, em relação a isso, Dr. Gilene, esteja descansado, porque faz parte da estratégia. E queremos contar com a experiência da ADRA, obviamente, são nossos parceiros, para afinarmos a estratégia e conseguirmos os melhores resultados. Mas isto está acautelado, porque nós... É que isso não é uma questão de lei. Não, é uma questão de prática. É uma questão de prática, mas sabe que a implementação de um programa, de um projeto, tem que ter um fundamento legal, não é? Eu não estou a pôr isso em causa. Então pronto. Desculpa só. Várias das medidas que estão a ser tomadas agora, algumas delas até podemos ir buscar em legislação antiga. Sim. Portanto, isto que eu estou a chamar a atenção de que muitas das mudanças que se requerem, evidente, tem a dimensão legal, mas tem necessidade de um conjunto de novas práticas e de intervenção do cidadão. Há muitas coisas que devem ser feitas que não têm a ver com novas leis. Essa minha intervenção não põe em causa a desvalorização do que está a ser feito. Só estou a chamar a atenção a diferença entre novas dizer práticas que queremos fazer Exatamente. E o fazer. Porque a necessidade de novas práticas, no fundo, é que fundamenta, passa o pleonasmo, fundamenta os receios que estão a ser colocados pelos vários ouvintes. Problema de confiança, né? Nós precisamos ter efetivamente novas... Porque esse é um processo. Esse é um processo que enferma de muitas resistências. Mas é que o cidadão passa a ser agente mais ativo também, não é? Neste caso. Mas isto é um processo, Paula. Isso nós precisamos de trabalhar até com as próprias comunidades. Exatamente. E todos para nós... desenvolver de intervenção, cidadania. De voluntariado. As pessoas precisam também de perceber, não é? Como é que elas podem fazer parte do próprio processo. Mas... uma coisa, já estamos de bom caminho. No fundo, isto é um livro novo que já estamos todos de acordo que precisamos de ir por esta via. O PDN, eu estou sempre a confundir com o PDN, o PND, mas pronto, o Plano de Desenvolvimento Nacional já até define metas em termos de orçamentos participativos, já define metas em termos de implementação das... muito específicos. Dos agora vocês não vão monopolizar. Desculpem lá, faltam 2 minutos. Eu vou fechar isto com exemplos. Já é um bom começo. Eu queria meter uma ideia, desculpa só. 2 minutos, eu quero fechar com exemplos. Queria meter uma ideia que eu acho que é importante. O ouvinte quer saber como. É a dimensão processual que eu estava a tentar chamar a atenção. O que eu estava a tentar sinalizar é que, da mesma maneira que é importante essa transferência de competências para a estrutura do governo provincial ou da administração, ativar os mecanismos de consulta e diálogo no município é tão importante quanto isso, porque é a dimensão processual que vai fazer a diferença. Mesmo a questão dos recursos humanos, tudo isto tem lá ao lado um aspecto fundamental. O processo. A maneira como se garante que as pessoas participem. Porque, ao fim do dia, é isso que é mais importante. E, no fundo, é uma tecla em que batemos muitas vezes aqui. A própria pessoa. Ou seja, este momento da história do país parece-nos chamar muito à responsabilização do indivíduo, né? Claro. E à consciência do indivíduo, do papel que cada um tem para aquilo que todos juntos podemos. Eu coloco esse desafio a 2 planos. Um plano que é institucional, e aqui, enfim, as estruturas que decidem os processos, os mecanismos, os recursos, mas coloco, sobretudo, uma tónica no plano cívico, e volto a referir isto. Cidadania. Da cidadania. É preciso
cultivarmos os valores que possam garantir que o exercício da participação do cidadão seja um exercício qualitativo. Qualitativo no sentido de informar aquilo que são os objetivos da comunidade. Eu costumo dizer que eu sou a partidário da teoria desenvolvimentista, quer na perspectiva da desconcentração, quer na perspectiva da descentralização. Não porque entendo que a participação é tradutora de desenvolvimento automático, mas porque a participação imprime qualidade no processo de tomada de decisão. Ou seja, se as pessoas são chamadas a participarem nas decisões que dizem respeito à sua comunidade, obviamente que o resultado deste processo só pode ser mais qualitativo. Sim, isso implica também que cada pessoa tenha essa consciência. Exatamente. Né? Que cada ou seja, indivíduo temos tenha a consciência de que o seu papel, a sua intervenção é relevante. Não, até o seu comportamento, a maneira como nos comportamos no nosso cotidiano, passa a ter outra importância perante resultados que queremos ver num determinado Exatamente, coletivo, como diria um antigo escritor, que no final do dia é sempre sobre as pessoas de que estamos a falar. Estamos a falar, exatamente. Doutora Laurinda, já passámos os 45 minutos, mas eu queria 2 ou 3 exemplos concretos. Amanhã, por exemplo, eu quero abrir uma bomba de gasolina no Lovoa. Desculpem, lá caí eu para a territorialidade. Peço a quem? O município. Vai passar a pedir ao município. Eu quero contratar uma empresa para descobrir se no meu território há ouro. Peço a quem? Instrução, direitos mineiros... vai poder instruir o seu processo a partir do município. A partir do município. Por exemplo, quem vai gerir a rede de iluminação pública do município? Isso era a administração municipal. Quem vai gerir a rede de iluminação pública do município é o município, a administração municipal. O nos ligou de Viana. A administração municipal que não há fica sobre a alçada do governo, do governador provincial, a iluminação pública das vias estruturantes e intermunicipais. Isto é, a nível provincial. A nível municipal é o município. Há um elemento novo, um elemento acho que é importante também aqui referir, que tem a ver com a emissão de declaração de exclusividade da isenção de pagamentos de direitos aduaneiros. Essa atividade em todo o território nacional é hoje exercida pelo Ministério da Indústria. Portanto, esta atividade vai passar a ser serviço, vai passar a ser prestado pelos municípios. E depois haverá diferenças naturalmente em relação às especificidades de cada província, ou seja, cada setor, litoral vai ter com certeza um tipo de competências. Por exemplo, o setor das pescas, não é? Estão a fazer um trabalho de desconcentração do Instituto, das atribuições e competências do Instituto de Desenvolvimento e Aquacultura Comunal, não é? Pesca artesanal, já identificaram algumas províncias, não é? Do país, e identificaram também quais são estes municípios. Porque, na verdade, essa atividade já existe. Já existe, só que ela é executada pelos órgãos centrais. O que estão a fazer? Deixam de ser o órgão central a coordenar essa atividade e passa a ser o órgão municipal a ter essa competência. Laurinda Cardoso, Secretária de Estado do MAT, Secretária de Estado para a Administração do Território, tem uma tarefa das grandes nas mãos. Nem falei da agricultura. Isto é um grande desafio. A agricultura é um tema muito interessante. Nós vamos ter que desdobrar este programa depois por província, por município, por área, por temáticas, com certeza. Vamos também ter que ter esta componente do debate político-partidário, porque vão ser com certeza debates acesos e abre-se um campo de o papel da oposição é fazer oposição. E, no fundo, a oposição também se começa a requerer um outro nível de intervenção e de participação neste debate. E a questão da cidadania, não é? Que não só do ponto de vista processual, mas cada vez mais, me parece, do ir ao indivíduo, ao comportamento. Nós falamos muitas vezes nisso, não é? Eu não posso querer, da minha casa para dentro, filho bem educado, que se porta bem, que trata bem a avós e irmãos, e depois, da minha casa para fora, ter um comportamento completamente diferente. E essa, no fim, são as pessoas que importam, vai ser fundamental. Acabou-se o tempo de debate. Muito obrigado a todos. Januel Gonçalves, considerações finais. É claro que muitas perguntas ficam por responder. Há tantos aspectos na descentralização que ela vai sendo definida e até delineada ao longo da prática e ao longo dos tempos. Todos os países que conseguiram processos
de descentralização seguiram exatamente esse caminho também. Exatamente porque é processo, não é só um ato, não fica tudo definido de uma vez. Agora, o que é importante e o que parece ser consensual é que aproximar o mais possível a prestação de serviços dos cidadãos é uma exigência, e isto significa que não é só uma aproximação física, não é só uma aproximação dos edifícios e dos locais de atendimento. É uma aproximação no sentido de que a sociedade vai controlar mais os atos do Estado, de que os cidadãos vão ter acesso não só a serviços de prestação mais rápida, de prestação mais eficaz e competente, mas também que vão controlar os meios que estão por detrás e que garantem o exercício dos serviços nestas condições. Este aspecto realmente é essencial em termos de participação na vida pública. Um cidadão participa na vida pública se tiver liberdade e autoridade para questionar determinados aspectos e para fazer perguntas sobre outros aspectos. É fundamental, ao mesmo tempo, que estes novos serviços que estarão descentralizados realmente reduzam a burocracia. Não é automático o facto de descentralizar e reduzir a burocracia. Se não houverem indicações precisas e vontade política, os mesmos trâmites burocráticos complicados que às vezes há nas centralizações podem repercutir-se e repetir-se nas descentralizações. Então há aqui alguns elementos imediatos, assim como consequência do nosso debate, que chamam muito a atenção. E é claro que o debate não estando encerrado, muitas respostas vão vir ao longo dos próximos tempos. Essa é que é essa. É preciso desconcentrar, depois descentralizar e é preciso, sim, descomplicar a burocracia. É preciso começarmos a seguir um novo caminho. Nós vamos fazer a caminhada, vamos construir esse caminho, passo a passo. No que nos diz respeito, esperamos ter contribuído para começarmos a compreender o que é que vai acontecer a seguir, o que é que se segue. E vamos também, naturalmente, continuar a acompanhar a execução desse processo. Agora são 11h51. Nós continuamos em cadeia nacional com o país inteiro, até ao meio-dia vamos ficar assim. Importa referir também que agora temos uma primeira fase de transferência de competências na segunda-feira à tarde, não é, doutora Laurina? É às 15 horas. Do Governo Central para as províncias e depois 18 províncias. E depois, no dia 20 de novembro... Em Benguela, a simbologia de passar das províncias para os municípios. 164 municípios. Para os 164 municípios. Portanto, esta vai ser a sequência de acontecimentos e, pelo meio, aprova-se o Orçamento Geral do Estado. Africano Neto, bom dia. Vamos à redação central de informação da Rádio Nacional de Angola, porque às 13 temos o grande jornal. Temos sim, Paula. Vamos então aos tópicos que vão dominar o grande jornal. Empresários e multinacionais belgas interessados no mercado e produtos diamantíferos de Angola. Dentistas reunidos hoje em Congresso debatem problemática da saúde oral dos angolanos. Gira a bola regressa esta tarde aos campos com o jogo Asa Sagrada Esperança. Brasil em estado de tensão a poucas horas da segunda volta das eleições presidenciais. Estas e outras, pontualmente, no grande jornal, às 13 horas. E a crónica? Africano. O Africano Neto foi-se embora. Ficámos sem saber o tema da crónica de hoje, porque normalmente o jornal de sábado fecha com a crónica de hoje. Nós encaminhamos-nos para o fecho do programa de hoje. Começámos às 10h10. A questão da desconcentração e da descentralização foi o tema do nosso programa. Chegaremos à descentralização quando chegarmos às autarquias, formar autarquias, depois fazer eleições autárquicas, enfim, temos um longo caminho a percorrer. A questão do exercício da cidadania, e este é o espaço de opinião da Rádio Nacional de Angola, passa necessariamente pela compreensão que o cidadão tem dos processos, porque só compreendendo cada processo é que o cidadão pode escolher que posição quer ter, que papel quer ter e como pode ser um agente ativo
tanto da construção do processo como da sua fiscalização. O sábado às 10h10 termina aqui. Votos de um excelente fim de semana para o país inteiro que esteve connosco. Nós vamos terminar com esse convite para que amanhã o dia seja descomprimido e que possamos estar juntos, com a família, com os amigos e nesse funge de domingo que nos lança a segunda-feira. Vou fazer um funge como fazia aquele velho na Sanzala. A sombra da mulemba vai ser a sala na Sanzala. Eu vou fazer um samba pra dedicar a lembra. Vai ter um goi que sange, vai ter marimba de malange, pra encontrar harmonia. Vamos falar da terra, vamos esquecer a guerra. Vamos ter uma só voz, enfim, vamos ficar entre nós. No meu funge de domingo. A avó Marica vai gostar, a avó Chiminha até vai chorar por nos ver todos juntos conversar. Ela vai chorar, ela vai gostar do meu funge de domingo. Domingo vou fazer um funge como fazia aquele velho na Sanzala. A sombra da mulemba vai ser a sala na Sanzala. Vamos falar da terra, vamos esquecer a guerra. Vamos ter uma só voz, vamos ficar entre nós da terra, no meu fundo do domingo. Os nossos velhos vão gostar, vão gostar, vão gostar de nos ver conversar, conversar. As nossas mulheres vão deixar de chorar, de chorar. As nossas crianças vão gostar, vão sorrir. Como nunca viste um festival, vão sorrir. Como nunca viste um festival. Os nossos mortos vão compreender.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.